Boa noite para toda a juventude do Partido Novo. A gente está aqui em mais um episódio do nosso novo cast e a gente trouxe uma pré-candidata a deputada federal que está desde o início da trajetória do nosso partido. Ela tem muita coisa boa para cantar. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, inclusive ao nosso pré-candidato à presidência, Romeu Zema, que está sempre aí acompanhando a gente. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa pré-candidata a deputada federal, Bárbara Botega. Bem-vinda, Bárbara. Nossa, eu que tô aqui toda feliz, cheia de energia, conversando com a juventude do Novo. Apesar do que, eu te confesso que eu tenho dificuldade de não me identificar nesse papel ainda. Síndrome de Peter Pan ou não, eu me sinto jovem. Mas jovem, ainda que seja do Novo Raiz. Você vai ser eternamente jovem pra gente. O tanto que você apoia a gente considera que você faz parte da juventude, sem nenhuma dúvida. E você fez parte de uma juventude bem antes da nossa existir. Você fez parte da criação do Partido Novo, do primeiro núcleo de Minas Gerais, você fez parte. E como que foi isso? Trabalhar para construir os primeiros passos do nosso... Trabalhar para construir os primeiros passos do nosso partido aqui em Minas. É engraçado, né? Vai dando uma memória, a gente vai reformulando algumas questões e, obviamente, a gente vai entendendo e tendo orgulho dessa trajetória inteira. Mas muito sozinha e muito poliana, né? Idealista, querendo acontecer, deixar legado, marcar a história. Eu conheci o Novo antes mesmo de ter aquele registro no TSE e tal. Então, ajudei desde o comecinho, lá atrás, para as fichas, para que aquilo pudesse vir a ser um partido. Mas o interessante é como que foi esse encontro. Eu não sou da política, não tenho parentes na política, meus amigos, via de regra, não são politizados. Agora eu tenho novos amigos, né? Obviamente, que entendem e a gente acontece de uma maneira mais fervorosa, digamos assim, mas nunca tive antes. E aquele chamado da indignação para a ação que o Novo sempre trouxe foi o que, de fato, me fez entrar para essa turma. E, na época, muito jovem mesmo. Não tinha nem passarinho para dar água, hoje já casada, com 2 filhos, mas, na época, completamente idealista mesmo, dentro de um propósito. Eu identifiquei, a partir de uma apresentação que eu fui, aqui pertinho de onde a gente está no estúdio, aqui na Floresta, com o Clóvis, ele explicando o que era aquele movimento ainda naquela ocasião e a força e a necessidade que aquilo de fato se tornasse um partido para fazer a diferença real na vida das pessoas. Eu lembro direitinho da frase que era: se você quer resultados diferentes, você tem que agir de uma maneira diferente. E isso envolveu toda esse começo de caminhada com o Novo. Até antes desse envolvimento um pouco mais próximo com o Novo, eu ia sozinha nas manifestações políticas. Sozinha. Eu não tinha um amigo para ir comigo. Para eu não falar totalmente fora, a Ana Paula, uma amiga minha, um beijo para Ana Paula, ela de quando em vez ia, sabe? Ela ia comigo de vez em quando, mas era aquela coisa pelo impeachment da Dilma, pelos 20 centavos, aquela coisa lá de trás mesmo, que você falava assim, não é possível. Eu lembro perfeitamente de estar chegando numa manifestação, escutando aquele áudio do Bessias, né? Para poder levar o ofício, a nomeação dele, se fosse o caso, para o Lula. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim, mas que nasceu muito, muito sozinha mesmo. Era um propósito meu que eu acabei me envolvendo. E era da banda louca liberal. Então, me identifiquei como uma pessoa que entendia que para a gente fazer e ter resultados diferentes, a gente tinha que agir diferente, a gente tinha que ocupar esses espaços de alguma natureza, mas sem nenhuma pretensão política pessoal. E aí fui caminhando com isso, com o Novo. Ainda um pouco longe, naquela época eu estava vivendo uma questão pessoal importante. Eu vivi um luto grande na minha vida. Eu tinha um namorado que foi um grande amor, que veio a falecer. Eu tinha 29 anos. E talvez isso também tenha contribuído para esse gatilho de entender que a gente precisa de deixar legado, de deixar a história.
e transformar de verdade a realidade que a gente vive. Não compreendo. Tá vendo? Nem a Siri compreende. E eu tinha menos vínculo com o pessoal do Novo aqui de Minas Gerais, mas fui indo devagarzinho, conhecendo, e aqui a meritocracia sempre falou muito forte, até que eu vi um post do Fred Papatella, hoje nosso vice-presidente, e falando assim, procura-se candidatas. Eu falei, ixi, o povo está preocupado com cota feminina. E aí que eu me envolvi de uma maneira ainda mais intensa com o Novo. Fui candidata em 2016 a vereadora de Belo Horizonte, num objetivo único, exclusivo, de ajudar a divulgar os valores e os propósitos, os princípios do Novo. Tenho muito orgulho de ter feito parte disso, que foi o que deu a vitória ao hoje nosso governador Matheus Simões. E foi o começo, de fato, de uma grande revolução, de uma mudança histórica dentro do estado de Minas Gerais. Era impensável naquela época a gente achar que com tão pouco espaço de tempo a gente ocuparia espaços tão importantes e definidores no cenário da política mineira, sobretudo. E, Bárbara, sair da indignação para a ação gera muitos resultados, entre eles resultados muito positivos. Você construiu, junto com as pessoas que estavam lá no Novo naquela época, a virada de chave de Minas Gerais, que foi tirar Minas Gerais do buraco e levar Minas Gerais para onde ela está prosperando hoje, que foi a campanha que ninguém imaginava, mas hoje todo mundo tem certeza que foi o remédio que Minas Gerais precisava, a campanha do Romeu Zema. E você foi uma das primeiras pessoas a atuar desde quando surgiu a ideia de colocar o Zema no governo do estado. E como que foi isso? Eu tenho umas histórias muito legais dessa fase. Primeiro que a gente conversava muito, a gente tem até uns grupinhos paralelos, pronto, falei, Novo Raiz, algumas pessoas que a gente, de fato, criou uma conexão muito grande naquela época, em que ventilava-se, a gente queria fomentar a possibilidade de ter um candidato ao governo, imaginando que aquilo nos ajudaria a fazer uma chapa forte e competitiva para deputados estaduais e federais. E aí, com isso, alguns nomes eram lançados, alguns sem muita pergunta aos próprios candidatos, e do Romeu Zema foi um desses nomes que foram lançados. Assim, eu fazia palestra de apresentação do Novo no estado inteiro, dirigindo, e pegava o carro, foi para Itabira, ia para Araxá, para um monte de cidade, simplesmente para fazer a apresentação do Novo para algum núcleo de alguém que tinha ouvido falar daquilo ali. E aí as coisas vão tomando forma de alguma maneira, e tem uns casos até interessantes. Eu lembro direitinho, por exemplo, a gente estava no carro, eu não lembro quem estava dirigindo, mas o Zema estava no passageiro, eu estava até com a irmã dele no banco de trás, e a gente fazendo o cálculo do tempo que faltava para as eleições. Era uma coisa tão distante. E aí falou assim, não, que dia que vai ser o primeiro turno? Salvo engano, era 4 de outubro. Se não for o mesmo desse ano, era ou 3 ou 4 de outubro. Era realmente bem isso aí. Depois a gente podia conferir em 2018 que dia que foi o primeiro turno. Mas o segundo eu tenho certeza por causa dessa história. O segundo turno foi no dia 28 de outubro. E aí, na hora que a gente viu ali no Google que o segundo turno de 18 seria no dia 28 de outubro, eu falei assim, dia de São Judas Tadeu das causas impossíveis. Zema, você está eleito. Brincando no carro, porque era uma coisa muito impossível naquela altura do campeonato. Isso era novembro de 17. Novembro de 17. E aí ele ainda vira para trás e fala assim, uai, Bárbara, é no dia do meu aniversário. Imitou muito bem. No dia do meu aniversário, eu já falei assim, então tá eleito mesmo. E aquilo ali virou uma festa de algo que parecia muito distante mesmo de todos nós naquele momento, mas que já era o começo dessa trajetória. Eu lembro da gente trocar ideias sobre uma primeira entrevista no estado de Minas, entendendo alguns assuntos importantes do estado, e sempre me impressionou a escuta ativa do Zema. Engraçado que eu batalhei tanto no estado,
trabalhando no governo para chamar ele de governador, porque antes eu chamava de Romeu, aí depois, agora é Zema mesmo e pronto. E essa construção como voluntária mesmo de uma campanha que inicialmente foi pensada para fazer candidatos a deputado estadual, deputado federal, foi exitosa nisso também, porque naquela ocasião a gente fez o Thiago Mitrô e o Lucas Gonzalez como nossos deputados federais, 2 queridos e exemplos no Congresso Nacional, os quais eu espero me inspirar e ter aí, já tenho o apoio e também a expertise mesmo, o aprendizado que eles tiveram no período que foram nossos parlamentares. E a gente elegeu o Guilherme da Cunha, a Laura Serrano e o Bartô. A gente fez 3 deputados estaduais naquela eleição. O Bartô depois acabou saindo do partido. Gosto muito do Bartô também, adoro Laura, eu falo que o currículo dela é uma coisa impressionante, e o Guilherme da Cunha é outro ícone que eu tenho aí a alegria de estar me ajudando nesse processo de pré-campanha também. E participando disso tudo durante toda a campanha das mais diversas formas e naturezas, mas sempre como voluntária. Você sabe que eu fazia a live semanal do Zema? No Instagram? Então, gente, não tinha isso. A gente hoje chama de live, que normalmente é no Instagram, mas naquela época não tinha live no Instagram. E era onde? Sequer chamava live. Existia uma coisa... TV Zema? Não, bem. Era o ao vivo do Facebook. Nem sei se isso existe mais. Existe? Ao vivo do Facebook? Existia na época. Existe. Existia na época. Acho que hoje é pouco usado, né? As pessoas usam mais o Instagram. Mas começou a existir na época o ao vivo do Facebook. E qual que era a lógica do ao vivo no Facebook? Ele entrava primeiro na página de todo mundo. Então, se você era amigo daquela pessoa ou seguia aquela página, a primeira coisa que ia aparecer invariavelmente para vocês, para a gente, era o ao vivo. E aquele ao vivo, normalmente, ele era utilizado assim. Ah, estou aqui tomando um sorvete no parque. É tipo um stories de hoje do Instagram. Não era uma coisa pensada para ser, de fato, um programa longo. E o Bernardo Santos, ele transforma aquilo numa live, numa parafernália inventada por ele, engenheiro, de colocar uma câmera ligada num computador e que ligava aquilo na internet e que a gente conversava igual nós estamos conversando aqui agora, no nosso coworking, que era o lugar que a gente tinha na campanha de 18 do Zema, para responder perguntas das pessoas. E era muito legal, porque quando batia 100 pessoas, para a gente era... Uau! Temos 100 pessoas online. E, obviamente, que na hora que a gente foi para o segundo turno, aquilo falou assim, meu Deus do céu, temos 1000 pessoas. E eu continuei fazendo isso com ele todas as segundas-feiras e dando carona para ele no final da noite. E era tarde, ele normalmente ia de Uber, eu falava assim, não, é meu caminho aqui. Deixava ele no hotel que ele ficava ali, ali no Luxemburgo, perto da Rua Iraí, e subia de volta para minha casa. E eram as nossas rotinas de segunda-feira, mas, obviamente, de várias outras ações, como voluntária na campanha de 18 também. E, Bárbara, eu brinco que trabalhar com política é um caminho sem volta. Porque você vai vendo as coisas acontecendo e você vai ficando mais revoltado e você quer entrar mais a fundo para resolver. O que te motivou a entrar no serviço público e ainda no estado de Minas Gerais? Isso foi outra inocência da minha parte. Se me permitem dizer assim. E também não programada, com muita honestidade e sinceridade. E desde que a gente teve a felicidade de eleger o Romeu Zema como governador do estado, as pessoas perguntavam, Bárbara, mas você não vai para o governo? Você trabalhou essa campanha inteira, dedicada, grávida, gravidíssima. Fiz a campanha toda grávida do Alexandre, meu menino mais velho. E eu falava, não, gente, eu tenho minha empresa, eu tenho as minhas coisas, eu sempre fiz isso aqui por um propósito, por um valor muito claro. Nunca foi procurando um cargo, nunca foi por isso.
E não fui, e assim, ganhei neném. E aí, dali a pouco, falava, não, Bárbara, mas olha só, talvez esse cargo aqui. Aí eu, não, gente, não consigo ver isso, tô com um filho pequeno. Aí eu engravido de novo. E aí, sempre falando que não era por aquilo que eu tinha trabalhado na eleição do Novo, do Zema, do Novo. Eu sou Novo Raiz, eu acredito nos princípios e nos valores do Novo, e é por isso que eu até hoje sigo firme como pré-candidata pelo Novo. E a partir disso, eu recebo um dia um telefonema da Kathleen, nossa querida presidente do Diretório Municipal, e vira para mim e fala assim, amiga, vem me visitar aqui na cidade administrativa, que eu estou com um propósito novo, estou muito animada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ai, vem cá e tal. Eu falei assim, você quer que eu leve a Tereza? Tereza é minha filha mais nova, que na época estava lá com seus 6 meses e ela era a sensação, muito lindinha, bonitinha. Todo mundo só queria saber de Tereza naquele momento da minha vida. E ela, não, vem só você e vem ó, alinhada. Me mandou ir sem ser com roupa de mãe descabelada, de mãe de menino pequeno. E aí, beleza, fui para a cidade administrativa e tô que converso com Kathleen. E aí, ela me mostrando, falando disso, daquilo. Aí, dali a pouco, ela virou e falou assim, vem cá que eu vou te apresentar o Passalho, outro querido amigo que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Novo. E aí, converso com o Passalho, é isso, nossa, que legal, que interessante, impactante, né, na vida das pessoas. É tudo que a gente defende mesmo, Minas livre para crescer e tal, não, desburocratização, Minas Pro Business, que era um outro projeto que eu acabei desenvolvendo lá. E aí, bate na porta Douglas Cabido, hoje no Sebrae, vira e falou assim, e aí, Babi? Todo mundo sempre me chamou de Babi no Novo, tá? Quem não viu ainda nos eventos, a turma do Novo Raiz, eu sou a Babi. Falei, seu Babi, e aí, você topou? Aí eu, topei o quê? Aí ele olhou, vocês não falaram pra ela? Aí eu, não tô sabendo. Não, a gente precisa que você venha pro governo para você tocar um trabalho, uns projetos importantes, interessantes aqui. E aí eu, meu Deus, não estava sabendo disso não, eu estava numa entrevista de emprego sem saber para o governo do estado. E aí eles me seduziram toda com os impactos daquilo Papo tudo. de mudança. Mudar Mudar o estado. O que a gente vai fazer, olha isso, a gente vai implementar tudo que a gente acreditou no novo, pá. Aí, né, o coração vai acelerando. E eu acabo decidindo aceitar o convite, mas falando, eu vou ficar só até o final do ano. E vai ser a minha contribuição, estava no período de pandemia. Isso já foi na Invest Minas? Não, isso foi na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí eu fui superintendente de atração de investimentos e estímulo à exportação pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, muito dessas pautas de abertura de novos mercados para exportação de produtos mineiros, desde o café especial, mercado, trabalhar a quebra de barreira sanitária contra o queijo, de começar a exportação de queijo em países que não tinham isso, doce, polvilho, farinhas, móveis. A gente conseguiu abrir muito mercado para móvel. Que tem uma fogos muito grande aqui em Minas. Muito né? grande. Muito. Ubá. Acabei de voltar de Ubá. Semana passada, esse horário, eu estava voltando de Ubá, que tem um polo moveleiro incrível, que tem um potencial de exportação muito grande. A gente ajudou muito a PL de lá para isso também. Lingerie, pijama de borderal, enfim. Envolvendo muito com o setor produtivo e ajudando nas políticas públicas para a atração de investimento e desburocratização. Então, essa cifra de mais de 500 bilhões de investimentos atraídos para o Estado, eu tenho a alegria de ter contribuído para isso, primeiro, enquanto política pública dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. Depois fui delegada como assessora-chefe internacional do Estado, então, também fazendo essa articulação entre outros países e o Estado de Minas Gerais. Aí, sim, eu vou para Invest Minas. Recebo um convite honroso de desenvolver um projeto do zero de atração de investimentos para negócio em turismo. E aí, na Invest Minas, eu me descubro e entendo um setor produtivo interessantíssimo que é o turismo, que é uma indústria de verdade que reflete em mais 64 outras cadeias produtivas
interligadas e que têm um impacto na vida das pessoas de maneira muito imediata, através do recolhimento de impostos para o município, mas também para formação de mão de obra, primeiro emprego e, enfim, número de mão de obra também. Lá na Invest Minas eu brincava que as mineradoras batiam as metas, o pessoal que atendia as mineradoras batiam as metas financeiras em número de bilhões e eu batia as metas em relação, eu e o pessoal que tratava da parte que está relacionada ao serviço, batia a meta de empregos gerados. E aí eu tive a felicidade de conseguir trazer 2 bilhões de reais em investimentos para o Estado, somente em negócios, em turismo, em um ano que eu fiquei lá. E fazendo o que a gente acredita, concessão de pontos turísticos, concessão de parques estaduais, trabalhando para isso. Eu vou a Poços de Caldas, é até engraçado, que o pessoal lá da Citur fala assim, você me deve... Agora com o prefeito do Novo. Exatamente, nosso vice é do Novo, né? Eduardo e Paulo, que são 2 incríveis que, enfim, estão fazendo um trabalho super legal em Poços de Caldas também. Kleber, vereador em Poços de Caldas, espetacular vereador que a gente tem lá também, uma parceria ótima que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Mas o pessoal da iniciativa privada vira para mim e fala assim, você me deve 52 milhões de reais. Toda vez que eu vou lá, cadê meus 52 milhões de reais? Eu tô devendo. Mas é porque, na verdade, por um trabalho bem feito de proatividade, eu consegui que mais interessados apresentassem proposta para concessão do circuito turístico de Poços de Caldas e, ao invés deles apresentarem a proposta base do edital, eles apresentam uma maior que coloca 52 milhões de reais a mais na prefeitura, no município de Poços de Caldas, sem a atualização monetária, porque esse dinheiro ele é pago no decorrer dos próximos 15, 20 anos, salvo engano. Então, ele atualizaria, seria 52 milhões hoje. Imagina o que isso significa numa ação que você faz. E é por isso que a gente apaixona, porque uma ação ela tem um poder transformador muito legal na vida das pessoas. E aí, foi o meu tempo de Invest Minas, o qual eu tenho, inclusive, saudade. Ali é muito legal de trabalhar. E depois desse tempo de Invest Minas, onde trouxe um retorno muito especial para Minas Gerais, veio o tempo na comunicação do Estado? Veio um tempo na comunicação do Estado, muito produtivo também, diferente. A grande questão de eu ir para a comunicação do Estado era justamente o alinhamento de ideias e diretrizes que eu já tinha enquanto liberal, enquanto pessoa que entende todos os propósitos, os princípios e os valores do Novo. A comunicação sempre tinha sido muito engessada dentro do Estado, eles repetiam os prompts dos governos anteriores, e aí o objetivo era da gente conseguir levar uma comunicação, inclusive, alinhada com o que a gente defende. É muito fácil desalinhar, sobretudo em algumas pautas que as narrativas são muito ideologicamente sequestradas pela esquerda. Alinhar a comunicação nesse sentido era um trabalho bastante importante e estratégico para a gente conseguir apresentar o que a gente estava fazendo como uma política pública alinhada aos nossos princípios e aos nossos valores. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito com o Bernardo Santos, dividindo com ele a Secretaria de Comunicação. Ele era o secretário, eu era a secretária adjunta. E apresentando Minas Gerais, né? Isso é muito, muito legal. Não, e depois da mudança do governador Romeu Zema, né? Onde a gente conseguiu transformar o Estado, a gente começou a ver Minas Gerais com outros olhos. E isso foi muito bom. E logo depois vem a chegada para a Secretaria de Cultura, que, para mim, eu queria entender o que você fez para a cultura de Minas Gerais ter mudado e ter ficado tão magnífica. A gente começou a enxergar Minas Gerais com os olhos sem ser ideológico, mas com os olhos que realmente devem ser vistos, que é a história de Minas Gerais. Secretaria de Cultura, em muitos estados e capitais, é um desafio, porque em muitas prefeituras, por exemplo, algumas mais de centro e centro-esquerdas, são tomadas pela esquerda. A gente tem uma secretaria improdutiva em Belo Horizonte, que é comandada pelo PSOL. E no Estado você fez um trabalho sensacional. Foi um carnaval histórico que foi comandado, grande parte por você. E qual é o desafio de cuidar de uma pasta
que tem que sim quebrar padrões ideológicos e trazer padrões históricos dos estados e dos municípios, que é a Secretaria de Cultura? Primeiro, eu vou usar uma frase que o nosso presidente Laguna usa muito e a qual eu defendo fortemente. Nada supera o trabalho. E eu sou uma pessoa movida por resultado. Acho que a gente tem foco, a gente sabe o que a gente quer entregar. E, às vezes, a carinha de... O botox em dia, carinha de juventude do novo. Por vezes, as pessoas acabavam até não entendendo muito bem qual que era o tamanho da força do meu trabalho. Obviamente que isso é sempre uma construção muito conjunta. Não foi o tempo que eu fiquei na secretaria que fez essa mudança toda, mas eu já estava envolvida com muitas ações dentro disso, desde antes de assumir, desde da minha época de Investe Minas com o turismo. Quando a gente começa a falar da importância de ver o turismo e o empreendedorismo cultural como negócio e economia criativa, você já começa a romper algumas barreiras importantes de discursos e narrativas ideológicas. E o resultado, apesar das grandes capitais e do senso comum, a cultura ser muito sequestrada, de fato, pela ideologia da esquerda, não tem quem não pense... Aliás, eu vou falar não é nem da ideologia, da hipocrisia da esquerda. Não, do nojo que é a esquerda. Não, da hipocrisia. É porque o que acontece? Eu sempre falei muito sobre a vertente econômica que tem que ser vista, a parte da economia criativa, que envolve o empreendedorismo cultural e também o turismo. Porque, às vezes, fica tudo no ambiente do sonho, do ideal, da minha, né, de uma coisa que é um pouco inatingível. Mas, gente, artista não vive de aplauso. Não vive. Precisa, até para vir inspiração, você precisa de ter a tranquilidade que tem comida dentro de casa para os seus filhos. Então, você ir trabalhando isso de uma maneira organizada e respeitosa, eu sempre trabalhei isso de uma maneira muito respeitosa com absolutamente todos os meios e todos os fazedores de cultura mesmo. De entender que, de fato, a gente está olhando para quem faz e constrói a cultura de verdade. Não só aquela cultura refinada, digamos assim, de grandes orquestras, que são, sim, importantíssimas, mas também de reconhecer a cultura popular, de folia de reis, de congado, de entender que essas pessoas, mais do que nunca, talvez deveriam ser as mais beneficiadas com o fomento, os blocos de carnaval que fazem acontecer o carnaval de verdade na cidade, do entendimento do como que isso pode agregar e somar, do retorno para a sociedade individualmente mesmo, que não tem nada de errado na gente pensar nisso, mas a hipocrisia é muito grande por ali, muito grande, e aí sim dá nojo, porque a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, eles trabalham em todo um discurso de comunidades, só que, na verdade, continuam sendo pouquíssimos aqueles que tinham, de fato, recebiam os recursos para a cultura. Vou dar um exemplo óbvio. A deputada estadual Bela Gonçalves, ela, por 2 anos seguidos, destinou emenda especificamente para o bloco do Então Brilha, que tem um alinhamento ideológico com ela. Ela tem a liberalidade, enquanto parlamentar, de fazer a escolha do mandato dela. Isso é fato. Ela pode fazer essa escolha. Sim. Então, esse ano foram 350 mil, ano passado eu não sei o valor certinho, mas acho que até um pouco mais do que isso, especificamente para um único bloco na capital. E, para além de uma emenda parlamentar, esse mesmo bloco, ele recebe, como recebeu esse ano, R$750 mil de lei de incentivo da Ambev, o que é justo. Por quê? Porque ele tem uma visibilidade muito grande e a Ambev se sente confortável em fazer o patrocínio daquele bloco especificamente.
Mas o discurso, ele não é esse. O discurso é de que existe um direcionamento, existe um outro convite para um outro direcionamento que não seja o republicano e o transparente para isso, o que nunca aconteceu. Sim. O que nunca aconteceu. As análises, os editais, os recursos, eles sempre tendem o objetivo é que seja, por exemplo, o investimento da Codenge no Carnaval de Belo Horizonte, que foi transformador e disruptivo, ele acaba por atender o Carnaval de Belo Horizonte inteiro. Ainda que sejam poucos blocos que circulem nas avenidas sonorizadas, é isso que dá visibilidade pro Carnaval, que faz com que outros blocos tenham a sua visibilidade também e que recebam patrocínios de diversas outras naturezas, de diversas outras empresas, e que a gente atraia mais turista para a cidade de Belo Horizonte durante esse período. E aí, com isso, o ambulante vende mais, a hotelaria vende mais, bares e restaurantes trabalham mais pessoas são contratadas para o período. Por quê? Porque antes a gente tinha 3 minutos na Globo, hoje a gente tem mais de 1 hora seguida. É inegável o poder de replique das pessoas que estão enxergando aquilo ali como um lugar de desejo para um próximo carnaval, sobretudo quando a gente tem a melhor polícia do Brasil e que entrega o carnaval mais seguro do Brasil em Minas Gerais. Foi um fenômeno. As pessoas se sentem seguras, confortáveis, dentro de uma diversidade musical interessante, dentro de um carnaval gigantesco, de uma cidade, de um povo acolhedor, comendo a melhor gastronomia que tem no país. Não tem para ninguém, só que elas precisavam descobrir isso. E através dessas políticas públicas, de fato, a gente consegue devolver isso em termos de estruturação, em termos de visibilidade e em termos de retorno, sim, econômicos. Não tem que ter vergonha de falar isso. O bloco precisa disso para sair. Afinal, essa é a demanda de todos os blocos das escolas de samba. As escolas de samba, gente, fazem desfiles lindíssimos em Belo Horizonte e as pessoas não sabem. Não sabem. E sofrem boicote ainda por uma disputa que não deveria acontecer. Quando que é nesses lugares que o carnaval acontece o ano inteiro. Porque tem o sambista, tem as costureiras, tem as modistas. É uma economia criativa gigantesca dentro de mercado do carnaval, e dentro de comunidades que o ano inteiro trabalham esse assunto. Eu não sei se é amanhã, eu acho que amanhã eu tô com o pessoal do carnaval, reunião com o pessoal do carnaval, para a gente conversar um pouquinho sobre de fato, essas políticas públicas que devolvem. Então, é o entendimento do que realmente precisa. Eu não estou presa a uma narrativa ideológica. A gente é focado no resultado. E o resultado está aí. Ele aparece, as pessoas sentem. Você não tem por que brigar. Você não tem aonde discutir quando você tem um fato consolidado, quando você tem um resultado visível. Então, eu também não me incomodo, não. Pode falar mal de mim, pode falar que eu sou secretária de direita, que não faz isso. Não tem problema não, sempre vai ter aquele... Se bem que falar que é de direita, elogia, né? Pra mim não, pra mim é uma honraria enorme. Por quê? Porque eu sou. Eu sempre me declarei como de direita liberal. Então, não é demérito nenhum, mas elas ficam atacando. Eu recebo coisas no meu Instagram deploráveis. O amor venceu, mas estão me chamando de tudo quanto é nome no Instagram de uma maneira, assim, absolutamente desnecessária. Mas, gente, objetivista como sou, leitora voraz de Ayn Rand, entra por um ouvido e sai pelo outro, usando a nossa expressão daqui sem precisar de usar termos muito filosóficos de lá. Não me incomodo. Por quê? Porque eu tenho a tranquilidade, a paz de espírito, da seriedade, da transparência e do resultado que eu entrego. E, Bárbara, como você vai somar a cultura e o turismo de Minas Gerais atuando lá em Brasília, dando tudo certo? Não vai dar tudo certo. Já deu, né? Nada supera o trabalho, não é isso? Tem ninguém trabalhando mais que eu, não. Osso, o ritmo tá pesado. Só para em outubro. Da mesma forma, trabalhando e mostrando para as pessoas que o meu foco vai ser sempre em resultado. Em propósito, em valor, em resultado. E as pautas da cultura e do turismo, elas são
tão importantes e elas estão tão dependentes de legislação, de coisas que passam pelo Congresso Nacional, que é impossível não dissociar essas pautas conjuntas. Eu posso dar incontáveis exemplos, mas a começar da reforma tributária. A reforma tributária, ela impacta diretamente e onerando significativamente absolutamente todos os setores mais elementares dessas cadeias produtivas que envolvem o turismo. Exemplo, hoje o turismo de negócios, do jeito como está hoje a reforma tributária, o turismo de negócios ele não pode ser utilizado como crédito. Então, com isso, as empresas tendem a não mandar os seus funcionários para reuniões presenciais. Com isso, as companhias aéreas sentem, os ônibus sentem, a hotelaria sente. Os municípios sentem. E os municípios sentem com a perda de arrecadação. Não vou nem falar do ISS, porque também o ISS vai deixar de existir, mas porque o consumo local também é o que vai ditar aquela arrecadação que o município vai fazer. Então, esse é um ponto, por exemplo, interessantíssimo. Congresso, feira, convenção de empresa. Imagina isso não poder ser utilizado como despesa da companhia. Então, é uma ponta que está solta ali que interfere diretamente no setor. Quando a gente pensa em setor de alimentos e bebidas, bares e restaurantes, alimentação fora do lar, a situação é caótica. Já se prevê um aumento do cardápio aí de pelo menos 7, 8% nos bares e restaurantes. Com isso, as pessoas tendem a ir menos. Não só pela reforma tributária também, mas como a questão da escala. 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, 7 por 0, enfim. Impacta de uma maneira muito significativa o setor também. A agência de viagem, ela não pode ser tributada pelo faturamento, ela tem que ser tributada pela comissão que ela recebe. Companhia aérea com a escala o fim da escala 6 por 1, ela não vai poder mais fazer voo internacional. A Latam já está falando sobre isso. E a gente aqui suando para poder conseguir trazer mais voos internacionais, para poder aumentar a nossa logística, a gente conseguir trazer mais passageiros e mais turistas para cá, sendo que esse tipo de escala compromete visceralmente uma atividade que é tão importante. Ignorar isso é ignorar a realidade de um setor que gera muito emprego. Aliás, são os setores que mais geram emprego no país. O setor de serviços mesmo, ele é muito impactado com a reforma tributária e a gente tem que aparar muita ponta solta que está ali. E isso passa necessariamente pelo Congresso Nacional. Quando a gente fala de cultura, agora eu que vou tossir. Quando a gente fala de cultura, as leis de incentivo, hoje, elas são pensadas através do ISS, que não vai existir mais, e do ICMS, que não vai existir mais. Então, como é que fica isso? Passa necessariamente pelo Congresso Nacional as leis de fomento. Eu tenho críticas severas à Lei Rouanet, já falei isso em diversas ocasiões, mas ainda assim entendo que é possível e é necessário um fomento de verdade da cultura, e nós, como bons liberais que somos, a gente tem a possibilidade de utilizar um imposto que a gente ia pagar para apoiar um projeto que a gente entende relevante e que tem um potencial de geração de mais emprego, de gerar mais oportunidade, de gerar renda, ou de gerar orgulho, pertencimento e ainda divulgar a nossa marca, não pode ser tão mal visto assim. A aplicabilidade, a aplicação da Lei Rouanet hoje que está errada. Isso também passa pelo Congresso. Vocês sabiam que entre 70% e 80% dos recursos da Rouanet ficam no eixo Rio e São Paulo? A gente aqui em Minas Gerais fez o Descentra Cultura, que inverteu essa lógica pensando em estado, que antes 95% ficava em Belo Horizonte e hoje mais de 60% já estão no interior, que tem que ser pensada para a Rouanet. Não pode concentrar 70%, 80% dos recursos da Rouanet para o eixo Rio e São Paulo e o resto do Brasil ficar à míngua desses recursos. Então, tem jeito da gente mudar essa relação, tem medo da gente, tem meios da gente trabalhar de uma maneira mais assertiva e fomentando de verdade quem precisa, não os grandes figurões, os grandes nomes que inflacionam o mercado de eventos de uma maneira estrondosa. Então,
Tem muita coisa que a gente precisa de trabalhar para esses setores no Congresso Nacional e que são completamente alinhadas com todos os nossos princípios e os nossos valores. A gente não pode deixar a esquerda sequestrar também essa pauta. A pauta da economia criativa, a pauta da cultura, a pauta do turismo. A gente não pode entregar mais isso também, ou continuar entregue. A gente tem que voltar para onde merece. E, Bárbara, em Brasília a gente fala que ninguém trabalha sozinho em Brasília. E você vai ter a chance da gente trabalhando bem, porque nada supera o trabalho, de levar um grande parceiro para ser o presidente da República, que é o Romeu Zema. Então eu quero te perguntar a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo. Por que Romeu Zema presidente da República? Como eu já disse aqui, Romeu Zema eu conheço há muitos anos e ele é um cara reto. Ele é um cara de temperança, de equilíbrio, de escuta. Ele é uma pessoa íntegra, idônea. Ele sabe o que precisa ser feito, ele tem coragem, ele tem força, ele tem carisma. Ele mostrou para o Brasil o que é possível de ser feito com um estado complexo como Minas Gerais. A gente administrar um estado pequeno, uma cidade pequena que é muito homogênea, é uma coisa. A entrega ela é mais fácil, digamos assim. Administrar um estado com a complexidade de Minas Gerais, com 853 municípios, de maneira absolutamente correta, é de uma potência, de um valor que o Brasil precisa, o Brasil merece Romeu Zema como presidente. Eu falo isso com o coração tranquilo, com a alma em paz e com a razão, racionalmente falando, é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de Romeu Zema, precisa desse perfil técnico, gestor, mas também humano, reto, íntegro, honesto, para poder dirigir e fazer a gestão transparente que o Brasil precisa e disruptiva. Ele é disruptivo e é isso que a gente precisa de levar para Brasília. E eu vou, enquanto Deus queira, deputado federal, poder somar esses esforços dentro do Congresso Nacional para que as políticas públicas sejam trabalhadas de maneira assertiva, como ele sempre fez no estado de Minas Gerais, no governo de Minas Gerais. Eu tenho falado muito que o certo não faz curva, e ter a figura do Zema, esse homem reto, como eu não canso de dizer, é exatamente dessa forma, de mãos dadas com ele, reto, íntegro, preservando todos os nossos princípios, todos os nossos valores, que a gente não só vai chegar a Brasília, como a gente vai mudar o Brasil. Bárbara, e para finalizar, eu quero te agradecer. Foi extremamente importante para a gente estar batendo esse papo com você, porque a gente não teve uma aula clássica só de política. A gente está tendo com você agora, que eu fiquei muito admirado, uma aula de trabalho. E é disso que carece o político hoje em dia. Gente que sabe trabalhar. Eu quero te agradecer. As portas de juventude vão estar sempre abertas para você. E para finalizar, eu quero te pedir para você mandar um recado para os nossos jovens para não desistirem da política, que tem pessoas boas e a gente está vendo isso agora. Primeiro, vou mandar para nós jovens. Nós jovens. Eu comecei tocando tambor na Praça da Liberdade sozinha com a banda Louca Liberal. Pode até colocar a musiquinha no vídeo. Ó, chora, petista, Bolívar. Com um sonho mesmo e com esse ideal de transformar. A gente não pode nunca, jamais, em hipótese alguma, desistir daquilo que a gente acredita. E o resultado vem. O resultado vem. Eu não conhecia ninguém no Novo, ninguém era meu amigo. Hoje, graças a Deus, somos todos muito amigos, mas é porque a gente, de fato, reconhece quem gosta de trabalhar, quem defende a mesma coisa que a gente. As nossas bandeiras, os nossos princípios são muito, muito, muito claros desde então. Quem sobreviveu ao Amoedo sobrevive a muito mais coisas. Então, a gente tem resiliência, a gente tem força e a juventude tem a energia que precisa para a gente ter e executar e poder sonhar muito mais em muitas outras transformações. Hoje em dia, a gente está segurando um barranco, minha amiga Fernanda Otoé fala muito isso, a gente está segurando o barranco e quem vai de verdade fazer a transformação mais profunda são vocês da juventude hoje. Então, não desistam, sigam em frente,
Contem comigo. Continuo jovem, tenho uma energia sem fim pra gente, ó. Se for para tocar tambor, a gente toca tambor e a gente vai junto dentro desse propósito de fazer diferenças significativas, porque o que a gente está precisando hoje é uma mudança geracional, como também bem diz Fernanda Otoé. E vocês são essa geração. Obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso NovoCast. Se você está assistindo até o final, comenta aí o que achou. E Zema, um grande abraço. Obrigado aí por ter assistido tudo. Obrigada, Zema, por ter assistido tudo também. Até amanhã. Até amanhã.